Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver a temática de linkage e recombinação. Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre os conceitos de ligação, de recombinação ou crossing over e de mapeamento gênico. A gente vai ver como foram as primeiras abordagens para definir os primeiros mapas cromossômicos e vamos ver também a segunda lei de Mendel, que é a da independência dos caracteres, que não é obedecida em alguns critérios. Então, falando um pouquinho sobre ligação e recombinação, ligação ou linkage e recombinação ou crossing over ou permuta, vocês vão ver com esses diferentes nomes. Depois que Sutton, que é esse pesquisador que está aqui nessa foto, sugeriu a teoria cromossômica da hereditariedade, em 1903, foram constatadas várias evidências de que os genes estavam nos cromossomos. Mais tarde, aqui depois em 1913, o Sturtevant, ele viu que existem então mais genes do que cromossomos e ele especulou que esses genes eles estariam ali alinhados nesses cromossomos, né? Poderiam ter vários genes no mesmo cromossomo. Então é o que a gente chama de ligação gênica. Quando a gente tem genes no mesmo cromossomo, eles estão ligados. É isso que a gente fala em ligação. Entretanto, esses genes nem sempre eles são herdados juntos, e aí começou a se observar isso depois de alguns tipos de experimentação. Nem sempre eles eram herdados em conjunto. Então, dependendo da distância em que se encontram esses genes, eles podem ser transmitidos juntos ou não. Então, juntos quando tem uma distância um pouco menor e separados aí quando tem alguma distância e possibilidade de evento de recombinação ou de crossing over entre esses genes. Quando a ligação acontece, a gente chama também, diz que ela é completa, que é, no caso, uma exceção, né? Na maioria dos casos acontece recombinação. Então, na maioria dos casos, os genes aqui se recombinam, provocando naturalmente variabilidade dentro das espécies. A recombinação ou crossing over, ela acontece lá na meiose, tá? Então, aqui tem uma figura exemplificando justamente isso. Uma meiose que aconteceria sem recombinação. Então, vejam aqui que os cromossomos resultantes das células filhas são exatamente idênticos ao cromossomo aqui da célula parental, da célula mãe, que a gente chama. Quando, na realidade, o que acontece é a recombinação. Então, é esse lado de cá, ó, dessa figura, a meiose, ela vai acontecer sempre com esses eventos de recombinação lá na meiose 1. Esses eventos de recombinação permitem, então, que a gente tenha uma variabilidade. A gente troca segmentos desses cromossomos entre os cromossomos homólogos. Essa figura aqui é bastante interessante porque mostra justamente essa recombinação acontecendo naturalmente. É uma micrografia aqui de um par de cromossomos homólogos fazendo essa permuta. Então, nesses dois pontos aqui onde estão encostados é justamente onde está acontecendo esse evento aí de crossing over. E como que foi aí, como que aconteceu, como que foi elaborado o primeiro mapa cromossômico? Então, mapa genético, vocês vão ouvir com esse nome também, né? Mapa cromossômico, mapa genético ou mapa de ligação é uma representação gráfica das distâncias entre os genes e as suas posições, né, um em relação ao outro no cromossomo. O primeiro, né, mapa cromossômico, ele foi elaborado por esse cara, né, o Sturtevant, e esse primeiro mapa cromossômico, ele foi elaborado por ele aqui em 1913, e ele utilizou um material biológico, que é a drosófila. Ele tinha ali o conhecimento de alguns losses de um cromossomo, então ele utilizou 5 losses localizados aqui no cromossomo X das drosófilas, e ele especulou, ele elaborou uma distância entre esses losses que davam ali características específicas fenotípicas para essas drosófilas. Então aqui ele escreve lá em 1911, né? Na segunda parte do ano de 1911, em conversa com Morgan, que era o orientador dele na época, eu subitamente percebi que variação na força de ligação já atribuída a Morgan às diferenças espaciais entre os genes oferecia uma possibilidade de determinação da sua sequência, da sua dimensão linear em um cromossomo. Então, ele foi aí o responsável pela elaboração do primeiro mapa cromossômico.
Mas como que ele conseguiu justamente avaliar isso? Como que ele fez isso, né? Quando os genes eles estão muito próximos uns dos outros, há pouco espaço físico, ele observou isso. E esse espaço físico muito pequeno não possibilitaria de acontecer crossing overs, eventos aí de recombinação, o que acabaria diminuindo a formação de gametas recombinantes. A partir da premissa da segunda lei de Mendel, que diz que dois pares quaisquer de fatores segregam de forma independente, ele viu que não era sempre assim que acontecia, não acontecia isso para os cromossomos, para os genes que estavam nos mesmos cromossomos. Então ele começou a elaborar os mapas cromossômicos a partir disso. E aí, como que a gente sabe, né, que eles estão ligados ou não? Existem algumas formas da gente descobrir se os genes estão ligados, ou seja, ali no mesmo cromossomo, num espaço físico pequeno. Uma dessas possibilidades é o cruzamento de 2 pontos. O cruzamento de 2 pontos é uma análise onde a gente utiliza 2 loci, que a gente conhece ali para algum fenótipo específico, um deles segregando, e os dois, né, segregando aí para 2 alelos cada um. Então aqui a gente usou um exemplo de um experimento que foi realizado com 2 locis em Drosophila melanogaster. Então a gente tem aqui um gene específico, ele causa uma barra transversal no tórax, a gente chama aqui ele de BN, esse gene ele é recessivo. E o outro a gente vai chamar de DET, ele controla a existência de uma ligação lá na asa da Drosophila. Ela está exemplificada justamente aqui nessa figura, ó. Aqui esses indivíduos, eles possuem essa linha, né, ligando 2 outras linhas na asa, e essa outra aqui não possui essa linha, tá? Então, uma mosca com o corpo bandeado e com as asas conectadas, fêmea, foi cruzada com uma mosca macho, com o corpo aí sem bandas e com as asas desconectadas. Então vejam aqui, cada uma delas era selvagem para um dos genes, né, uma característica selvagem aí para um dos genes, e para outra característica era mutante. No caso aqui dessa fêmea, as asas conectadas seriam aí a mutação, né? E o corpo, asas conectadas seriam a selvagem e o corpo bandeado justamente seria a que estava carregando a mutação. E aqui o contrário, tá? Então, como resultado desse cruzamento entre esses parentais, aqui que a gente chama de P1, a gente obteve uma F1 totalmente híbrida, que a gente diz, né? Do tipo, o fenótipo dela totalmente selvagem. Aqui estão os genótipos, né? Então, ela tinha um alelo BN selvagem e um alelo BN mutante, e a mesma coisa para os alelos do gene DET, né? Um alelo aqui mutante, né? E um alelo selvagem, tá? Então, depois desse resultado aqui dessa linhagem resultante totalmente híbrida, ele pegou indivíduos dessa linhagem, fêmeas também, e cruzou aqui com o duplo recessivo, que a gente chama. Então, para os 2 genes que a gente está analisando, esse indivíduo, ele possui um genótipo recessivo. Então, aqui tá, né, BN, BN e DET, DET, né, os 2 alelos recessivos, tá? Então, se a gente tivesse esperando uma segregação independente desses 2 loci, o que a gente esperaria de resultado desse cruzamento aqui? Nós esperaríamos um fenótipo como esse aqui, dessa primeira e segunda linha dessa parte da tabela, tá? Então, a gente esperaria uma parte aí, 1/4 dos filhotes da progênie desse cruzamento tendo um corpo bandeado e asas conectadas, 1/4 tendo aí um corpo sem bandas e as asas desconectadas, 1/4 tendo o corpo bandeado e as asas desconectadas e 1/4 do tipo selvagem, tá? Se a gente pensar em um experimento que resultou, por exemplo, em 1000 moscas nessa progênie, a gente observa nessa linha aqui de baixo que não foi esse o resultado. Nós esperaríamos que fossem 250 para cada classe fenotípica. Mas ele, nos experimentos, observou que não aconteceu isso. Os números que ele encontrou foram esses aqui, ó. 483, 512, 2 e 3, tá?
Então, mais de 99, né? 99,5% estavam aqui nessas duas primeiras classes e apenas 0,5% aqui nessas outras duas classes. Então, ele pensou, né? O que será que está acontecendo? Por que não está segregando esses dois loci de forma independente? Então, o que chama atenção aqui, que eu já comentei, é justamente que a primeira e a segunda classe acomodam aqui a maior parte dos números dessa progenie em relação à classe fenotípica, e a terceira e a quarta ocupam aqui os menores, né, os menores números com relação à classe fenotípica. Então, as categorias mais numerosas, elas possuem o mesmo fenótipo dos parentais. A gente pode observar justamente isso. Aqui, ó, corpo bandeado e asas conectadas. Um dos parentais é justamente assim, ó, aqui essa fêmea, corpo bandeado e asas conectadas. E o outro, né, corpo sem bandas com asas desconectadas. É o outro progenitor desse cruzamento inicial. Então, a gente observa justamente isso. E por isso a gente chama eles de parentais. Então, essas duas classes aqui, fenotípicas, nós chamamos elas de parentais ou não recombinantes. Isso porque eles carregam justamente o mesmo genótipo, né, dos pais, tá? De um dos pais. Já ao contrário, as progênies obtidas aqui nessas duas classes fenotípicas, elas demonstram aí a menor proporção. Elas são diferentes dos parentais, e por isso a gente chama elas de recombinantes, porque teve que haver um evento de recombinação para que esses fenótipos aqui acontecessem nessa progênie. Então, a explicação seria que esses dois loci, né, o que a gente está analisando aqui nesse experimento, o BN e o DET, eles estão muito próximos no mesmo cromossomo, no mesmo cromossomo, e aí, como consequência disso, eles acabam sendo herdados em conjunto. Não há aí eventos de crossing over, eles mantêm os mesmos genótipos aqui dos pais em maior proporção. Então, o Sturtevant, ele sugeriu que a frequência de recombinantes seria proporcional à distância física entre esses genes. E ele deu o nome disso em homenagem ao Morgan, que era o orientador dele, de Centimorgan. A gente abrevia dessa forma, tá? Ou também a gente pode ver como unidades de mapa, tá? Aqui nessa abreviação. Então, ele colocou aqui, né, que esses genes eles estavam a 5 centimorgans de distância, porque houve apenas 0,5% de recombinantes entre esses dois loci. Todos os demais, aqui 99,5%, não houve a recombinação. Então, dessa forma, ele começou aí a criar os primeiros mapas cromossômicos. Aqui só para a gente caracterizar quando a gente ouve falar em arranjos trans e arranjos cis, aqui com relação à análise de 2 ou mais locis, a gente está vendo aqui que o trans é quando acontece uma repulsão. Então, por exemplo, um cromossomo vai carregar um alelo que é mutante e outro alelo que é selvagem para aquela característica. E o outro cromossomo leva justamente o contrário, né? Quando ele leva um alelo que seja selvagem com relação a um gene, ele vai levar o mutante do outro gene. Quando a gente fala em configuração cis, cada cromossomo ele vai levar ou somente alelos selvagens, como é o caso desse último aqui, ou alelos mutantes, como é o caso desse primeiro aqui, tá? E aí ele começou a fazer esses mapas cromossômicos e ocorreram ali algumas dúvidas, né, com relação, por exemplo, à posição desses genes nos cromossomos, tá? E aí ele tentou expandir isso utilizando mais locis que ele conhecia e começou a utilizar então o cruzamento de 3 pontos para verificar, por exemplo, a posição de diversos locis aí com relação uns aos outros, tá? Então, nesse caso, é uma análise simultânea de 3 loci, como a gente estava observando antes, 2, né? Agora a gente parte aqui para 3 loci, cada um deles segregando 2 alelos, também como no exemplo anterior, e com essa análise a gente pode verificar aí a posição relativa de cada um dos loci, tá? No exemplo que eu trouxe aqui esses dados, utilizando novamente aqui a Drosophila, fez-se um cruzamento aqui parental, né, o P1, utilizando 3 loci que eles sabiam aí as características fenotípicas, tá?
elas eram com relação à morfologia da asa, se era curvada ou não, a cor do olho, se era púrpura ou se era selvagem, que é a cor vermelha, e a cor do corpo, se era preto, que é o mutante, ou se era o marrom, que é o selvagem, tá? Então, ele caracterizou aqui o primeiro cruzamento, uma fêmea, totalmente aqui homozigota recessiva, né, para todos os 3 loci. Então, Bzinho, Bzinho. Bzinho seria o alelo recessivo para esse gene, com relação à cor do corpo. PR, PR, para a cor púrpura, né, do olho. E aqui Czinho, Czinho, quando tinha a característica fenotípica de asa curvada. Cruzou com um macho que é totalmente selvagem aí e totalmente puro. Então, todos os alelos aqui não mutantes no genótipo desse macho, tá? Então, ele fez esse primeiro cruzamento e desse primeiro cruzamento ele obteve uma linhagem 100% selvagem fenotipicamente e 100% a gente chama de tri-híbrida, tá? Totalmente híbrida, com relação a todos os losses. Então, vejam que ele carrega aqui nesse primeiro losse um alelo selvagem e um alelo mutante e para os demais também, né? Para esse a mesma coisa e para esse a mesma coisa. Aí, ele fez um cruzamento que a gente chama cruzamento teste do tri-híbrido. Ele cruzou esse resultado do cruzamento do P1, que aqui faz parte da F1, cruzou aqui com um triplo homozigoto recessivo. Então, com todos os genótipos aqui recessivos para essas características que a gente está aqui analisando, tá? Os genótipos desses resultados aqui, que a gente esperaria se houvesse, de fato, a segunda lei de Mendel de segregação independente, né, sem ligação entre esses losses, a gente teria essa primeira situação aqui, ó, que está nessa parte da tabela, sem ligação. Nós teríamos 1/8 do genótipo parental desse indivíduo aqui, né, que foi o triplo homozigoto. Teríamos 1/8 de parental, né, que é esse aqui, o selvagem, que doou um dos gametas, e aqui mais 1/8 de alguns recombinantes, tá? E com uma ligação completa, a gente esperaria que esse cruzamento aqui gerasse apenas 2 tipos de gametas. Metade dos gametas seria não recombinante aqui total, né? E a metade dos gametas seria esse aqui, proveniente dessa fêmea selvagem. Aqui depois, essa tabela aqui mostra justamente o resultado disso tudo, tá? Então, na coluna aqui de recombinantes que a gente pode olhar, que é esse aqui, a gente pode verificar aqui as frequências que ocorreram de fato desse cruzamento, tá? Então, aqui estão os alelos provenientes da fêmea tri-híbrida, aqui os genótipos completos, aqui estão as categorias fenotípicas. E a gente pode categorizar essas categorias fenotípicas ainda em grupos, tá? Então, essas 2 primeiras linhas formam um grupo, essas 2 linhas aqui do meio formam outro grupo, e as 2 últimas também formam um grupo, tá? Então, na coluna de recombinantes ocorridos entre os losses B e PR, por exemplo, vão estar aqui os resultados dos recombinantes entre B e PR, né, justamente esses 2 números aqui, e também vão estar os que tiveram o dupla recombinação, que a gente chama, que foram onde aconteceram 2 eventos de recombinação ou crossing over, tá? O mesmo raciocínio a gente pode aplicar, por exemplo, quando a gente está avaliando os recombinantes entre PR e C. Então, aqui estão os números, né, entre PR e C, que houveram recombinação, e nessas 2 últimas aqui, linhas, a gente tem quando houve 2 eventos de recombinação. Na última linha dessa figura, a gente tem aqui as porcentagens de recombinantes, tá? Que são esses números aqui justamente. Aí ele verificou que essas porcentagens aqui de recombinação que houve entre esses 3 losses era justamente aqui a distância física cromossômica entre esses 3 losses. Então, aqui 5,9, 19,5 e 23,7. Essas seriam, então, as distâncias entre B e PR, entre PR e C e entre B e C, tá?
Então, a linha da porcentagem de recombinantes, essa última aqui, nos leva a pensar justamente que o PR estava no meio, tá? Aqui, se a gente pensar entre B e PR é 5, entre PR e C é 19, e entre B e C seria 23, então a maior distância. E aí, ele fez, né, o Stuart, ele fez lá um mapa, que é justamente esses valores aqui, ó, 5,9, proveniente disso, 19,5 entre PR e C, e aqui o total, 23,7, que seria a distância de B até C. Mas, comparando-se esses valores a valores mais atuais aqui de distância cromossômica, a gente observa uma discrepância. Então, os valores atuais mostram que entre B e C, a gente tem uma distância de 25,4, tá? Então, teria aí uma diferença mais ou menos de 1,7 centimórgãos com relação a essa distância. E o que estaria causando isso, né? Justamente os duplo homozigotos, porque eles não foram contados em sua plenitude, eles foram contados apenas uma única vez. Então, se a gente contar eles duas vezes, né, o duplo recombinante acontece justamente porque houveram 2 eventos de recombinação entre aqueles losses. Então, a gente tem que contabilizar isso 2 vezes. Então, se a gente contabilizar isso, a soma real é essa aqui, a de 25,4, tá? Então, pela adição de 2 distâncias aqui, de B e PR, e PR e C, a gente consegue chegar a esse valor justamente. Então, os mapas cromossômicos mais acurados são aqueles estabelecidos entre os losses mais próximos. Quanto mais próximo um losse do outro, né, melhor vai ficar essa contagem para o mapa cromossômico. Então, dos 4 pares de fenótipos recíprocos que a gente viu aqui, um par tem a maior frequência, que é esse aqui, esse primeiro. 5.701 e o 5.717. Esse aqui foi o mais frequente justamente. E o outro par, que é o menos frequente, seria esse aqui, né? Com 60 e 72 indivíduos pertencendo a esse genótipo. O par de fenótipos com a maior frequência é o de não recombinantes, que é justamente o que tem ali a mesma sequência dos parentais. E o de menor frequência é justamente o contrário, que teve ali uma dupla recombinação entre esses 3 losses. A comparação entre as classes de duplos recombinantes com relação a de não recombinantes mostra qual o gene também que está no meio, tá? Então, entre B mais e PR mais e C mais, um dos gametas não recombinantes, e entre o B mais, PR e C mais, um gameta duplo recombinante com um locus PR aparecendo como um locus desviante do gameta parental, ou seja, o do meio, tá? Então, aqui eu trouxe uma pergunta para a gente pensar a respeito. A segunda lei de Mendel, os pares que diz os pares de alelos para 2 ou mais características segregam de forma independente na formação dos gametas. Não leva em consideração o crossing over ou a recombinação gênica. Podem pausar o vídeo aí e pensar. E verdadeiro, tá? Ele não leva em conta justamente os eventos de crossing over. Depois aí que se descobriu isso e que viram que eles estão ligados, então para esses genes a segunda lei de Mendel não é válida. Outra pergunta. Analisando se os gametas formados por um indivíduo heterozigoto, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, um estudante percebeu a seguinte proporção. Metade dos gametas formados eram Bzão, Czão e a outra metade dos gametas formados era Bzinho, Czinho. Diante desse dado, ele afirmou que trata-se de um caso de linkage ou ligação com crossover. O estudante está certo ou errado? Quero que vocês parem aí também o vídeo novamente para pensar um pouquinho. E ele está errado, tá? Trata-se aí de um caso de ligação, mas sem o crossover acontecendo, né? Porque justamente foram herdados aqui em conjunto. Aqui outra pergunta. Um homem que tem alcaptonúria se casa com uma mulher com intolerância hereditária à sacarose. Considerando que ambos não são heterozigotos para nenhuma das doenças e que em ambas as doenças autossômicas recessivas são mapeadas com uma distância de 20 centimórgãos,
qual é a chance de eles terem um filho com as duas doenças ao mesmo tempo? Então, a possibilidade aqui é 0, tá? Se nenhum dos pais é heterozigoto para nenhuma das condições que a gente está analisando, a criança ela não pode nascer com ambas as doenças. Se fossem heterozigotos, teria essa chance, mas nesse caso aqui, como elas não são heterozigotas, não há. Então, essa criança ela herdará um alelo para uma característica do pai, né? A doença do pai, e o outro alelo para a característica da mãe, mas como são doenças recessivas, não vai se mostrar nessa criança as duas doenças ao mesmo tempo. Como resumo da aula, a gente tem aqui: quando os genes estão muito próximos uns aos outros, há pouco espaço físico para que ocorra o evento de crossing over, o que acaba diminuindo a formação dos gametas recombinantes, causando desvios aí da segunda lei de Mendel. As distâncias entre os genes podem ser estimadas pela porcentagem de recombinantes de um cruzamento teste. E quando o cruzamento envolve 2 genes, cada um segregando 2 alelos, é o teste de 2 pontos que a gente viu, é possível estimar a distância relativa para eles. E para a construção de mapas gênicos, né, para ver a posição de cada um, a gente sempre utiliza cruzamentos envolvendo 3 genes, 3 pontos. Essas foram as referências utilizadas para essa aula e até mais!